Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal aqui do YouTube? Nós estamos tentando transmitir Facebook. Mais uma vez é com alegria que nós estamos aqui, né? Vamos aí compartilhando, chamando o pessoal para a gente conversar. Que hoje a gente vai ter um tema super interessante. Eu vou tentar me conectar aqui também para estar junto com vocês. Aí. Estamos aqui, né? Hoje está lá, minha princesa lá, daqui a pouco ela troca com a Andressa, que está aqui com o príncipe Estevão, mordendo, vontade de ir para parar o mamar, né? Mas daqui a pouco está aqui com a gente. Com a graça de Deus, como a gente prometeu. Peraí, deixa eu abaixar esse som aqui que está me atrapalhando. Como a gente prometeu, e aí, o pessoal está chegando, como é que tá? Deixa eu ver, tem uma pessoa por enquanto. A Andressa que está assistindo, só tem nós aqui. Mas a gente está gravando, né? O importante é que a gente quer editar e pegar o material para passar para vocês depois. Porque esse horário a gente sabe que é um horário difícil, ainda mais, e hoje a gente precisa ser fiel, porque tem a Santa Missa logo mais, então a gente tem que terminar no horário, que nem for da nossa casa, nós precisamos estar nos preparando, né, para esse momento tão importante, né? E aí, aproveitando para falar nisso, né, gente, que mensagem foi aquela do Padre Paulo, hein? Vocês conseguiram ver? Não consegui. Gente, eu vi a mensagem inteira. Todo mundo chorando. Nossa Senhora. Não consegui ver. Não é à toa que ele é o vigário do Brasil mesmo, né? Nossa. Então, como eu prometi para vocês, ó, esse livro aqui é um livro de Dom Máximo Lapone, né? Dom Máximo, ele é italiano, ele nasceu em Roma, tá? E ele tem uma série de escritos sobre a vida de São Bento mesmo, né? E principalmente sobre a vida de São Bento aqui voltado para a família. Como eu conversei com vocês na semana passada, isso até que foi uma indicação do meu diretor espiritual, né? E quando eu fui atrás não tinha nem esse livro ainda, né? Mas aí a Melícia de Santa Maria, que é uma editora, eles estavam lançando uma campanha, né? Essa campanha era de juntar um número de pessoas interessadas, isso, pessoas interessadas. Para poder fazer a tradução. Isso, que aí eles poderiam publicar, né? Então, assim, achei tão bonitinho, né? Me inscrevi logo lá, eles colocaram até meu nominho aqui, ó. Das pessoas que coloquei, pegaram. É um material, né? Que é um material, assim, muito importante. E uma das coisas, assim, porque como a gente falou, né? Essa espiritualidade, né, lá do meu lar, meu Carmelo, é uma coisa muito voltada para a nossa realidade, nós, as meninas do Sal e Luz, principalmente, porque nós temos a questão de Terezinha, né? Então é o Carmelo, aquilo que eu falei para vocês da minha experiência pessoal. Faz parte da nossa espiritualidade. Isso, exatamente. Da né? nossa essência. Da nossa essência. Então o Carmelo, aquela coisa, né? Ontem eu estava rezando sobre essa questão da quarentena, tudo, né? Eu falei, nossa, se as pessoas vivessem a graça de poder pensar como as carmelitas, neste momento eu estou aqui para ser prisioneira, né? Por vontade própria, porque é isso que os carmelitas fazem, né? São prisioneiros por vontade própria, e é uma prisão de amor. Aí eu me lembrei daquela música antiga, você conhece aquela música que a Adriana canta, Prisioneiro do Amor? Você lembra um pedacinho dela? Como é bom, sabe? Sei. Sentir a doce paz, Isso, né? Isso, canta um pouquinho pra gente ver. Nossa, eu não lembro a letra do... Que suave. Me leva a servir. Você chegou, qual ladrão me Fitou fitou e roubou para si o meu coração. e roubou para si o meu coração. E agora sem forças, E agora sem força, eu sou prisioneiro do mais do belo mais amor. belo amor do doce Jesus.
parte mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso, nossa, nós somos prisioneiros do amor de Deus, né? E esse tá chorando aí, é o leite que tá descendo, que vai mexendo nos hormônios. Não, mas ontem eu tomando banho, pensando nessa música, cantando nela, eu também fiquei emocionada, né? E nós somos prisioneiros do amor de Deus. Se a gente pudesse olhar de uma outra forma, né? Então, nós poderíamos trazer uma graça, porque muitas vezes a gente acha que o nosso lar é uma prisão, né? A gente vive como se a nossa casa, como se os nossos afazeres domésticos, as nossas atividades fossem pesos. Mas e como a gente poder aproveitar isso então para fazer disso o nosso céu, né? A nossa prisão de amor. Quando a gente descobre essas respostas para o ordinário da nossa vida, a gente encontra um pouco a libertação. É libertador você reconhecer, né? Se olhar para esse cenário, se sentir pertencente a ele, sabe? Essa sensação de pertença, sabe? Isso é meu. Isso liberta, santifica. Por isso que o sacramento do matrimônio, ele nos traz essa graça, né? A gente pode se santificar pelo matrimônio, sim, né? Como o casal, os pais de Santa Teresinha, né? Que são santos, um casal santo, sim, né? Porque a gente consegue essa graça, né? E essa questão assim, né? Que Deus quis isso, né? Porque a família, ela é uma instituição desejada e querida por Deus. No sentido de que Deus, ele é a família, Deus, ele é a comunidade no mistério da Trindade, né? E ele quis isso pra gente também quando nos criou, ele quis isso para Jesus, quando colocou São José para ser o pai adotivo, quando escolheu a Virgem Santíssima para ser a mãe de Jesus, né? Somos igreja doméstica. Igreja doméstica, exatamente. Então, essa pandemia, né? Diz que não pode falar o nome do vírus, senão é bloqueado, né? Porque vai estar passando informações erradas. Então, mas esse vírus, tudo, se a gente quiser, né, tirar um bem maior disso tudo, o que a gente pode fazer é aproveitar, né, as graças que Deus nos dá nesse período, né? E aí, como eu estava falando, então essa questão do Carmelo é uma questão que, pra gente, é muito natural, mas o que foi novidade para mim, apesar de eu ser muito devota de São Bento, sou devota de São Bento por quê? Por uma questão particular, não tem nem nada a ver com carisma. Eu fui batizada no dia de São Bento. E depois, assim, né, sou apaixonada pelo Papa Bento. Então, meu filho ele chama Bento, né? Mas é dentro dessa espiritualidade. Mas para mim foi uma surpresa quando o meu diretor espiritual, ele falou sobre isso, indicou esse livro, que foi saber que São Bento escreveu a regra dele, não para os monges, mas para as famílias. Isso para mim foi uma novidade muito grande, né? Parece que quem te conhece aparenta assim, que talvez assim, você tenha visto o primeiro livro para depois vir os escritos que você já fala para nós, porque quem faz parte do Carisma Sal e Luz nos acompanha nos congressos de mulheres, né? Então a gente já tem toda essa espiritualidade voltada para esse Meu Lar, Meu Carmelo aos 3 anos, não é? Que a gente desde o congresso. E aí agora descobrir um livro que retrata o que a gente já vive é uma graça muito grande. Uma graça providencial que a gente se respalda então, né, na Escola dos Santos, né? Se respaldar na Escola dos Santos é uma coisa muito boa. Então, gente, assim, ó, o que a gente vai falar hoje, não vai dar tempo para falar tudo, mas está aqui, ó, no livro, né, São Bento e a Vida Familiar, Dom Máximo Lapone, tá bom? E ele tem muitas coisinhas para a gente estar discutindo. E a gente quis fazer a live, né, como a gente já falava para quem não assistiu na semana passada. Foi por causa das nossas discussões, né, entre o grupo das meninas, né, das salusianas lá. A gente, né, o nosso grupo Comuto Maria, a gente começou a falar do que estava fazendo, não sei o que, começando a discutir. E tentando ver uma forma de se atualizar nesse momento, né? Porque nós precisamos nos atualizar. Então, tentando ver uma forma de se atualizar nesse momento,
Aí a gente falou, vamos fazer uma live pra gente conversar? Não é coisa que a gente sabe fazer, a gente nem entende a internet, nem é tão boa assim, mas a gente quis partilhar dessa vivência. Porque, assim, como eu falei para vocês, né, o livro ele chegou para mim na semana retrasada. E eu editando, trabalhando nas vias sacras da comunidade, eu nem pude me dedicar muito a ele, né? Então eu estou compartilhando com vocês essa graça aqui, praticamente ao vivo também, né? Porque o que eu fui lendo, o que eu fui apontando, veio, né, como eu disse para as meninas, nos remontando naquilo que nós já conversávamos. E qual que é a proposta? A proposta é essa, de você trazer a espiritualidade de um mosteiro para dentro do seu lar. Ah, mas o que tem a ver? Calma, né? Vamos conversar que vocês vão ver que tem tudo a ver, né? Porque para que foram criados mosteiros? Né? Para que você acha que foi criado um Carmelo, um mosteiro? Por que existe, na sua opinião, lá? Para formar religiosos, na minha assim, fala o que dá na telha, acho que é isso, para formar religiosos, para formar a fábrica de santos. Então, e dentro dessas... Para disciplinar? Eu acho. E dentro desse mesmo argumento, assim, né? Uma pessoa vai se abdicar, por exemplo, o Carmelo, como nós falávamos. Uma carmelita, ela entra dentro do Carmelo a partir daquele momento que ela pisou, ela só sai daquelas portas ou morta, né? Se não tiver um cemitério dentro do Carmelo, né? Ou por uma desistência, porque é uma prisão, né? E por que a pessoa faz uma abdicação tão grande assim? Porque ela quer se santificar, né? Ela quer buscar a Deus, é a busca de Deus. Então nós acreditamos muito nisso, que é a busca de Deus. E se é uma busca de Deus, então quando a gente fala de trazer essa espiritualidade, quando a gente diz que São Bento escreveu a regra para as famílias em primeiro lugar, né, porque a gente está acreditando nisso. É que essa espiritualidade, essa forma de vivência vai trazer essa santidade para nossas famílias também, né? E aí eu vou ler para vocês um trechinho e a gente vai conversando, né? Aqui no início, né, propostas para uma vida familiar inspiradas na regra de São Bento, aqui na página 45. Aí ele fala assim, que eu destaquei, né? A organização a que aludimos apresenta dois elementos, ou seja, para que a gente possa trazer essa proposta para dentro da nossa casa, porque às vezes alguém não quer viver essa espiritualidade na sua casa. A gente está compartilhando das bênçãos, né? Mas cada família é única, né? Cada família encontra a sua forma. Nós nos identificamos com isso em vários elementos, né? Mas você também pode pegar partes disso e partes não. Às vezes a sua realidade, às vezes até uma realidade missionária mesmo, própria de cada família, né? Da missão dada por Deus, específica e particular de cada família, isso não compreenda, né? Mas o que a gente quer mostrar é a graça para aqueles que podem se aproveitar disso, né? Então ele diz assim, que apresentam dois elementos, a disposição prática das ações e a disposição interior que deve as animar. Então o primeiro elemento está se referindo a essa disposição prática, é sobre o trabalho, o repouso, as refeições, a saída, a organização da casa, a divisão de tarefas, mas também existe uma disposição interior, né, que são as condições, as perspectivas de disposições espirituais, de humildade, obediência, caridade, oração e abertura a Deus, ou seja, essa santificação através do lar. A gente fazer isso e a gente vê quantas famílias, como a Laís mesmo citou de Santa Teresinha, né, que foram ali escolas de santos, todos os santos que saíram disso, e hoje essa defasagem que a gente vê porque a família vem sido destruída, né? Então olha a importância da gente entender isso, são essas práticas para que se tenha essa busca, porque muitas vezes a gente acha assim, frequentar um grupo de oração para que eu possa adquirir isso, é muito bom, porque como a gente sabe é importante congregar, né? Mas se essas coisas saem erradas, exatamente. Por quê? Porque o convívio que eu tenho com quem eu congrego é
é um convívio limitado, superficial. Aí a gente fala, né, onde está a autenticidade da santidade? Em ser santo na igreja e não ser santo em casa. Né? E a gente ouve tanto isso, né? Muito. Nossa, sobre pessoas que falam assim, que na igreja é uma santa, né? Na igreja é um santo, chega em casa nem olha pra cara. Vocês já ouviram muito isso, né? Vocês já ouviram pessoas falando sobre isso? Então são coisas que a gente encontra hoje, né? Na realidade de hoje, né? E que bom, né? Se a gente conseguir fazer pelo menos um pouquinho disso, eu acho que vale a pena. E é para quem busca a radicalidade, né, Brina? Acho que quando você falava assim, tem pessoas que vão se encontrar, né, se vai fazer sentido essa partilha, e tem pessoas que não, porque é exatamente essa a diferença. Eu quero uma radicalidade, me identifico com isso, né, com ser radical nas coisas de Deus ou não. Eu não quero essa radicalidade, eu tenho a minha vida de oração, na minha casa, né, as condutas em casa são de outro jeito, e tudo bem, não tem o jeito certo e o jeito errado. Tem os jeitos diferentes, cada um vai se identificar como quer, né? Como consegue, mas fica a partilha daquilo que faz bem para nós, né? Sim, que enquanto experiência comunitária, né, nós da comunidade Sal e Luz temos um grupo, né, das Salusianas, e a gente partilha o quanto faz bem, edifica a nossa casa, edifica o nosso lar. E é esse o nosso desejo, né? Que assim como faz bem para nós, que também a gente possa partilhar para que você filtre aquilo que você também consiga colocar em prática no seu lar, no seu Carmelo. Amém. E aí assim, né? É dividido, eu acho que a gente não consegue conversar de tudo hoje, né? Mas é dividido em várias... procurando fazer a organização de um mosteiro, por exemplo, no mosteiro, né, São Bento, por exemplo, o lema é ora et labora, ou seja, orar e trabalhar. A importância dessas duas coisas juntas para que a espiritualidade ela possa fluir, né? Quem acha que uma pessoa dentro de um mosteiro está lá o dia inteiro só sentado rezando, se engana, né? Se engana completamente, porque mesmo na vida contemplativa, o trabalho ele dignifica. E aí eu acho importante assim, né, que quando traz, não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar um mosteiro, fazer uma hospedagem, um retiro, né? O quanto que isso valoriza as mulheres, porque numa sociedade que a gente vive onde a mulher quer fugir do lar, né? Porque o trabalho doméstico ele é caricaturizado, né, como uma coisa que não vale a pena, tal. Os monges, né, porque depois com Santa Escolástica, que é a irmã de São Bento, ela fez o ramo feminino também, mas eram os homens que primeiramente se organizaram, né? Eles se organizaram e buscando a santificação através do meio doméstico. Né? Por isso, como a regra escrita para a família, né? É essa questão. Então, eles quiseram trazer para o mosteiro, olha que coisa mais linda lá, eles quiseram trazer para o mosteiro, então, como se aquele mosteiro, aquela casa, se transformou numa família espiritual, onde tem o abade, que é o pai, a madre, que é a mãe, os termos são até assim, para querendo fazer realmente essa alusão, essa memória à família, mostrando que realmente a regra foi escrita nesse contexto, né? Então, e a família e os filhos com as suas atividades divididas ali, e o quanto a santificação passa, então, por essa questão doméstica, né? E olha a dignidade que a gente pode ver aí, né? E em toda parte aqui, aí ele vem falando do trabalho doméstico, ele fala do trabalho externo também, e é o trabalho externo, ao contrário, que deve se tomar cuidado. Aquele que na família trabalha fora, tanto a mulher como a mãe, o que é necessário, e não é errado fazer isso, não é isso que de forma nenhuma o livro está falando, mas que você deve ter em mente que você precisa tomar cuidado. Você deve ter em mente que você fora corre muito risco se os seus olhos não estiverem voltados, né, para o seu lar. Se o seu sair para fora tem que ser no sentido de ir lá buscar o sustento para a harmonia e a santificação da sua família, né? Só que hoje isso foge muito, né? A gente pode ver, por exemplo, as pessoas que
se matam de trabalhar, tanto homens como mulheres, né, que se matam de trabalhar porque eu quero dar uma condição de vida melhor para os meus filhos. E os filhos estão aí, né, sem atenção. Como você falou, a pessoa se perde e os seus também, né? O esposo, os filhos, né? É muito mais difícil da gente conduzir todas as coisas estando muito ausente. Né? Fala um pouquinho aí do seu fora. testemunho. A gente conhece, mas o pessoalzinho não conhece. Eu sempre trabalhei muito fora, né? Trabalho desde os meus 15, como muita mulher, como muita gente. E sempre ouvindo muito isso da minha mãe, né? De que mulher tem que trabalhar bastante, de que, né, mulher não pode depender do homem, porque então é muito do que algumas já ouviram, né? E até porque ela teve o porquê de falar isso pra mim. Ela sofreu muito no casamento, né? Na questão do meu pai, então ela sustentou a casa, ela era o pai e a mãe. Então, por esse motivo, ela não queria me ver nas condições em que ela vivia, né? Então, eu sempre entendi muito. E aí, me casei e sempre impregnado isso em mim. Eu preciso trabalhar muito. E aí, né, sou professora, trabalhava em duas escolas, né? Não me bastava uma. Então, eu lá, no final da gestação, com 9 meses, eu ia de uma escola para outra super longe, né? Ia de ônibus, então fazia loucuras. O bebê nasceu com 4 meses e meio, né? Eu já coloquei na escolinha, voltei da licença nas duas, aquela loucura. Eu deixava ele dormindo na escola e pegava dormindo, né? E aquilo foi por 2 anos e meio do meu filho. Mas aí no primeiro congresso de mulheres também que nós tivemos, ele tinha 2 anos e meio, e também um acontecido da comunidade, onde nós perdemos um bebê, né, na comunidade, né? A filhinha da Paloma, a Isabela. Quem é próximo a nós, ao Sal e Luz, conhece a história. Tudo aconteceu muito rápido, né? Em uma semana ela adoeceu, né? Ela veio a falecer, e aquilo mexeu muito comigo e com o que era prioridade na minha vida. E eu comecei a pensar, o que realmente vale a pena, né? Será que vale a pena eu cuidar de 60 crianças e não cuidar de uma, que era o meu, né? Então eu cuidava do filho de todo mundo, educava os outros, não educava o meu. Eu não sabia qual era a primeira frutinha que ele comeu, a primeira palavrinha que ele falou, não sabia nada dessas partes, porque ele estava o dia todo na creche. E aí veio o congresso, né, e todas as falas da Sandra, né, da Raio de Misericórdia, tudo aquilo que ela vivenciou e falava também, que a gente deveria voltar ao lar, tudo aquilo foi fazendo um eco muito grande no meu coração. E eu fui desejando aquilo muito forte, né, falei, não, é isso que eu quero para minha vida, né. E logo na semana que tudo aconteceu com a Isa, naquela semana eu conversei no meu trabalho, né, e pedi demissão, né, em março de 4 anos atrás. Conversei e falei, eu não tô saindo para ir para outra escola, eu tô saindo porque eu vou cuidar do meu filho. Eu vou ficar dentro da minha casa, né, e cumpri o aviso prévio, tudo combinado, e ali dali 2 meses eu saí para não voltar mais. Nesse tempo de 3, 4 anos para cá, a Brina é testemunha de que muitas vezes a aguinha bateu ali na bunda, o medo, eu falei, Brina, acho que não, aí eu paro e me... Por que eu saí? Qual foi o meu objetivo? Quando você tem um objetivo claro, podem vir as dificuldades, pode vir a dificuldade financeira, tudo acontecer. Você vai olhar para o seu foco, para o seu objetivo qual é. Não, eu vou estar dentro da minha casa porque eu preciso cuidar do meu filho, né? Então, assim, estando meio período trabalhando e estando o dia todo, parece que financeiramente foi a mesma coisa. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, às vezes o tanto que você gasta fora também não compensa, acaba que você paga para trabalhar, né? Então nunca faltou nada em relação a isso. Então Deus foi fiel, né? Eu pedi para Ele, me ajuda, né? Porque Deus conhecia a minha realidade, né? Eu não tinha condições, eu não estava me preparando para, eu vou me preparar para poder sair um dia. Foi uma decisão assim, é agora. E foi sofrida, né? Mas aquilo foi libertador, porque cada passo que eu dava, eu ia me identificando, não, é isso que eu quero. Hoje em dia, resumindo assim a história, é um período de férias que para mim era muito difícil ficar em casa, né? Eu estava assim, minhas férias são de 30 dias, no 20º dia eu já estava cansada, já queria trabalhar, já queria minha rotina, eu sempre fui muito ativa, muito envolvida com o trabalho. Aquilo era o meu sentido da vida, era o meu prazer trabalhar. Hoje não é assim, né? Hoje eu tenho uma realidade onde o
as férias vão acabando, já começa a sofrer, ai, não vou mais ficar pertinho assim do meu filho, por mais que eu fico muito, porque eu trabalho no horário que ele tá na escola só. Mas ainda assim é gostoso esse estar em casa 100%, né, se dedicando. Eu aprendi a amar estar em casa, né? Eu aprendi a amar cuidar do lar, as atividades domésticas. Eu casei sem saber fazer nada. Na minha casa, eu nunca lavei um banheiro, eu nunca fiz café. Meu marido sofreu no começo, mas agora ele passa bem, ele fala, né? Passa bem, sim. Eu já fui jantar lá algumas vezes. Mas sofreu, foi difícil no começo. Mas nada que com amor a gente não consiga mudar, né? Então acho que é mais ou menos isso. É você ter um objetivo, né? Se você... Eu tenho a graça de ter a oportunidade de trabalhar meio período. Muitas mulheres não têm. Algumas profissões, a maioria, não dá esse direito à mulher, né? De trabalhar meio período. Então, realmente, assim, é um providencial. Aquelas que têm essa possibilidade, que coloquem isso na balança, porque vale muito a pena. Né? Hoje em dia, ver o meu filho falando assim, no Dia das Mães do ano passado, ele fez um desenho na escola, e aí ele falava assim, eu falei, filho, o que você desenhou aqui com a mamãe? O que eu mais gosto, o que eu mais gosto na mamãe? Quando ela acorda, me acorda, faz o café da manhã pra mim, né, e fala que me ama. Então, coisas que, se eu estivesse no trabalho, eu não teria como dar. E não era nada comprado, era coisas que tinham a ver com dentro de casa. Os desenhos dele é engraçado. Eu e meu marido estávamos recebendo no final do ano material escolar. 90% dos desenhos dele tem mesa. É alguém sentado na mesa, é ele brincando na mesa. Né? Então a criança começa, né, a fazer isso, essa experiência, assim, igual ela comentou, no livro ele fala isso do cotidiano, aquilo que vira, que pra mim tem tanta essência, tem tanta espiritualidade, para os nossos ali que estão na nossa casa começam também a fazer esse mesmo sentido, né? É verdade. É isso. E assim, é importante ressaltar, né, Lá, que quando a gente fala de voltar ao lar, não significa que a mulher ela não pode estar fora, porque ela tem um papel importante na sociedade, né? Por exemplo, eu volto a pegar o seu exemplo, o trabalho que você executa com os seus alunos é um trabalho assim excelente, primordial, né? Por quê? Porque a gente precisa, nem todo mundo dá conta de homeschooling da vida, né? Então a educação foi a igreja, foi os mosteiros que começaram as primeiras escolas, né, e faculdades. Então, assim, a educação ela é importante, e aquela pessoa que tem o dom, aquela pessoa que tem essa graça, fazer isso para as outras crianças é um papel fundamental também. Mas é muito aquilo que a gente fala da prioridade do momento de cada coisa, né? De repente, daqui a uns 10 anos, quando o Bernardo estiver aí com 15 ou menos, né? Quando ele estiver com uma rotina diferente, você pode até voltar a trabalhar, né, o período integral por uma necessidade, porque eu acredito que a maioria das pessoas trabalham, né, por realização, mas também por necessidade. Ou você pode dedicar esse período dele para o serviço de Deus, ou ser uma pastoral da saúde, visitando doente, realizando alguma obra de caridade. A gente né? Conversando com a evangelização infantil, com a evangelização, tem a ver com o meu dom. Isso, que nós estamos aqui tramando, rezem pela gente, rezem, que a gente quer fazer muita coisa aí da educação infantil. Então, assim, isso pode acontecer, né? Mas é aquilo que o Padre Paulo Ricardo ele fala, que eu acho muito importante, né? O tempo de cada coisa. É nesse período aqui de bebê até aí os seus 7 anos que a criança está desenvolvendo a sua personalidade, que ela está desenvolvendo as memórias principais, né? Tantas coisas aí. Então, é onde ela precisa dessa presença, né? E existem coisas nessa formação, até os 7 anos, que a gente fala que é a formação da personalidade, ali, do caráter, que elas são, assim, irrevogáveis depois. Eu não consigo voltar atrás, né? Então, no período em que eu fui coordenadora de uma escola, eu lembro, nunca me esqueci, de uma mãe que o filho já estava no Fundamental 2. Então, ele tinha ali por volta dos seus 13, 14 anos. E naquele momento, diante de tanta dificuldade que aquele filho tinha, ou questões sociais, não se envolvia, não interagia com os amigos, tinha muita dificuldade em tudo, não só pedagógica. E aí, quando chegou num ápice, assim, num grau elevado, essa mãe caiu em si
falou, não, preciso ajudar meu filho. Naquele momento que ela foi conversar comigo, ela tinha feito tudo. Ela tinha largado o trabalho, disse, não, agora eu vou me dedicar a ele, porque eu vou fazer acontecer, porque eu vou ajudar, vou sentar junto para fazer lição. Eu desesperada. Infelizmente, não que nada que ela faça vai dar certo. Graças a Deus, que bom que ela vai pegar a adolescência, mas o que passou, passou. E passou a melhor fase. Que é a do desenvolvimento ali infantil. É uma fase que ele muitas coisas já estão enraizadas. Aquilo que a nossa psicóloga que nos acompanha, a George, que dá muito esse auxílio de formação humana, ela nos fala, tem coisas que são do caráter, né? Não dá para derrubar a pessoa e fazer nascer de novo. Tem coisas que é da categoria do milagre. É um milagre. Né? Uma criança que nunca teve suporte familiar, não teve ajuda, não teve essa base na formação, depois de uma certa idade, com uns 14, 15, passar a ter, e ali é muito difícil. Então a gente tem que dar. E aquilo, ter filhos envolve renúncias, envolve sacrifícios, a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Então a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E que bom que não é assim, e agora? Não, que bom que nunca mais vai ser a mesma, porque a gente cresce e aprende muito com isso, com esse se doar, né? Sair de si para o outro. É o caminho da maturidade, né? O caminho da santidade. O antes do filho, né? O casamento. Casamento. A escolha de casar, né? Sim, a vocação, né? A vocação do seu estado de já vida. começa por aí, né? Exatamente. Mesmo se você não tem filhos, mas se você não vive uma vocação autêntica dentro do casamento, você também não consegue progredir em nada, né? Ficar tudo estagnado. E o Márcio Mendes, ele fala uma coisa bem bacana, né? Ele fala assim que casamento, depois que você se casou, você não tem sossego. Você quer sossego? Fica solteiro. Porque, e o não ter sossego é bom porque a pessoa te cutuca pra ser santo a vida inteira. Né? Tipo, vem lavar a louça, olha a toalha em cima da mesa. Tudo isso é santificação. Então você vai, sossego não tem mais. A mulher fala na cabeça do homem e é tudo pro bem, porque o homem sai de si, ele tem que crescer, ele tem que virar homem, porque a mulher não deixa ele ficar ali no sofá, me ama, né? A mulher, ela tem essa necessidade da casa ter esse movimento, tudo. Então isso é bom. Se você se casou, você nunca mais vai ter sossego. Isso é bom. Isso é bom. Isso é caminho de santidade, né? Santidade. Caminho da cruz. Se a gente for olhar a vida dos santos, qual teve uma vida assim, né? Exatamente. Plena, sossegada, um mar morto. Nem como eu conheço, é tudo história. Exatamente. É tudo atos heróicos, né? A santidade exige atos heróicos, né? É a proposta de Jesus para o jovem rico, né? É ir além daquilo que é obrigatório a todos, né? Então, assim, então o livro ele fala isso, essa questão do trabalho, né? O primeiro elemento, o trabalho fora, ele não está... não é proibido, né? Para você transformar sua casa no mosteiro, agora todo mundo vive lá dentro e não sai de lá. Não, o trabalho fora ele só precisa ter o olhar voltado para o lar. Né? Então, tipo assim, quando a gente fala lá que a volta da mulher ao lar, o livro da Sandra, né? A gente fala que essa volta para nós de São Paulo, porque a realidade do Paraná é uma realidade até um pouco diferente da nossa. São Paulo é todo mundo muito trabalhando, né? Mas a gente tentar pelo menos fazer com que o coração da mulher volte ao lar. Ainda que seja ela trabalhando o dia inteiro, mas ela chegar em casa e não falar, puxa vida, né? Eu não quero voltar para casa. Ela fala assim, eu quero voltar para minha casa, eu quero um lar. Né? Então é nesse sentido. Então o trabalho ele existe, o trabalho externo, e esse trabalho externo ele tem em vista o quê? O sustento, né? E o emprego na casa, no lar, porque é ali que é o teu mosteiro, ali que é a tua comunidade, ali que é a tua santificação. E aí é preciso ter um olhar especial para o trabalho doméstico, e aí até quem sai fora. Né? Os que ficam, eu lembro, né, de quando a gente organizava as nossas coisas da comunidade, na comunidade de vida, tudo, né? Então, assim, é muito essa vivência
sequência mesmo, né, do que a gente vê das novas comunidades, essa questão da divisão dos trabalhos, as coisas, a aliança provendo e pagando o seu dízimo e ajudando enquanto o outro está fazendo, mas é sempre trabalho, é o ora et labora, né? Então, assim, o trabalho doméstico, ele coloca assim, né, que o trabalho manual corresponde com efeito a uma tarefa espiritual, porque o humilde serviço doméstico significa o exercício da caridade fraterna, a vitória sobre o egoísmo e a preguiça, a imitação de Cristo sofredor e obediente. Então, um ato heróico também, porque hoje a gente vive uma realidade, né, que a maioria das mulheres, né, elas têm uma necessidade de trabalhar fora para buscar o sustento, porque as coisas estão difíceis, né? Mas tem uma irmã comentando isso, a Marcela de Jesus, ela partilha isso, né? Eu consigo, assim, sentir sua dor, viu, Marcela? Porque eu senti exatamente isso. Ela fala, né, que ela tem esse eco, né, tem esse desejo, mas hoje ela é o sustento da casa. Sim. Então é um sofrimento muito grande a gente querer se doar por inteiro, mas ela coloca, é a minha oferta hoje, né? E que lindo conseguir encontrar, né, a vontade de Deus nisso, né? E continuar rezando, como ela colocou aqui, tenho rezado para que meu esposo encontre um emprego, para que ele possa passar a ser a providência da casa e eu me doar ao lar. É isso mesmo, ter essa confiança. É isso mesmo, Marcela. E assim, e o sentido de fazer o que é preciso e não fazer o que eu quero é a santificação também, né? Porque aí é onde está a graça de você trazer para o que o livro está ensinando. É você trazer a graça de puxa vida, eu passei um dia tão cansado, fiz tanta coisa e nossa, eu que estou trazendo sustento para minha casa, então eu mereci um descanso, chegar, tomar um banho, colocar os pés no sofá e descansar. Não, mas o sentido do sacrifício, não, mas eu vou mesmo assim, eu vou preparar o jantar, se trabalha durante o dia, preparar o jantar para que deixe a comida pronta amanhã, para que os filhos, a hora que vierem, chegar da escola, e sei lá, né, lógico, não é obrigação da mulher fazer isso, a gente precisa ficar claro isso. Eu estou dando um exemplo, né, de formas de se amar, de formas de santificar, porque muitas vezes a gente quer um reconhecimento por aquilo que a gente faz, né? Exatamente, é um doar-se. Eu me lembro uma coisa que me marcou bastante desse congresso, que a gente teve um congresso anterior ao que a Laís citou, que foi com a irmã Renata, né? Aí nesse de 2017, eu me surpreendi também com a fala da Elisângela, das Mulheres da Vinha. Eu me surpreendi. A fala dela ficou guardada no meu coração desde aquele congresso, que ela falou assim, que os nossos filhos não vão conhecer, muitos dos filhos de hoje não vão conhecer o tempero das mães. Né? Então, assim, olha só, gente, né? Que experiência que então a gente pode dar mesmo tendo que buscar o sustento fora, qual a forma que eu amo? Mesmo fazendo não muito bom, né? Mesmo não fazendo não muito bom. As crianças aprimorar. A gente vai aprimorando. Tem uma parte é uma lembrança, né? Tem uma parte aqui do livro que ele fala sobre... porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o mundo, todo mundo fala que a Idade Média é a Idade das Trevas, a Idade da Burrice, né? Gente, não vai nessa onda, vai estudar história direito, porque assim, a grande graça que a gente tem dessas épocas se dá aos mosteiros. Então, se você vai perguntar quem que criou, por exemplo, né, as bebidas lá, né, as bebidas refinadas, as coisas, os embutidos, os queijos, as coisas vieram tudo do mosteiro. Quem que criou os primeiros campos de estudo da ciência, que antigamente era tudo junto, filosofia, né? Era tudo um estudo só, vieram dos mosteiros, as primeiras faculdades dos mosteiros, né? Então, olha só, então, a graça de se aprimorar através do ora et labora, então eles ensinam muito sobre isso, né? E aí, alinhado a essa questão também do trabalho doméstico, eles colocam também, gente, uma coisa que eu achei fantástica, mas isso eu estou puxando um sardinha para o meu lado, né? Que é a questão do trabalho criativo, ou seja, artístico ou artesanal.
o quanto é importante. Então, na organização da nossa casa... Ter o nosso dedinho ali, né? Exatamente. Ter o nosso detalhe, o nosso carinho, a nossa marca. Eu não sei qual que é a sua marca, entendeu? Às vezes de um é um crochê, do outro não sei o quê, o outro a sua arte, a sua culinária mesmo, mas eu tenho certeza que todo mundo tem uma arte. Exatamente. Eu tenho certeza, pode ser aquilo que você não conhece, que você não queira fazer comparações, porque aqui ele está falando desde a arte de um belo doce até a arte de um ícone, né? Daquilo que você vai fazer. Por belo, né? Do belo, exatamente, né? Deus Toques, sei lá como é que é o nome do filósofo, né? Deus Toques, que ele fala, né? Que o belo, né, salvará o mundo, a beleza salvará o mundo, né? E quem é o belo? O belo é o Kalós, né? O bom, o belo e verdadeiro. Quem é o Kalós, o bom, o belo e verdadeiro? É Jesus, que é o caminho, a verdade. Mensagens mesmo, né, para essas pessoas. Colocar uma cartinha, né, uma palavra de Deus ali, que a pessoa, na sua oração pessoal, Deus pediu para falar algo para o seu esposo. E às vezes você não consegue, né, falar assim com tanta, né, destreza, então você vai e coloca uma cartinha pro seu filho. Às vezes na lancheira do Bernardo eu coloco uma cartinha, dou um beijo na banana, faço um rostinho feliz, né? Então é nos pequenos gestos a gente demonstrar o nosso carinho, né, o nosso amor pelo próximo. Exatamente, Próximo, coisa que mais todo próximo. mundo pode fazer. Então, quando ele está trazendo essa questão artística, não está trazendo uma questão de obra, de habilidade, arte. né? Exatamente. Até quem Mas- não tem. Exatamente, até aquilo que todo mundo pode fazer. E o quanto isso é fundamental nessa questão ali de você trazer a espiritualidade, né? E a gente acha que isso não interfere, né? Mas até a lá mesmo que comentou, a Laís, ela é psicopedagoga, né? E meu filho mais velho passou por ela, né? Quando eles chegaram do lar, né? E ela falou assim, né? Que, nossa, tava aqui acho que uns 2 meses com a gente, né? Bem recente. Muito recente. E aí ela falando, né? Que o quanto que ele se sentia amado, porque eu ia lá na hora de servir o prato fazer uma carinha. Mas, gente, uma carinha toda deformada, né? Só de você pegar ali um ketchup e fazer um sorrisinho, de você pegar um brócolis e fazer uma fazendinha, coisa assim, né? A gente acha que não é necessário. Que mas não é faz necessário, diferença, né? exatamente, né? E o quanto isso toca na essência. Aquela cartinha. Por que isso tudo é importante? Porque hoje a gente o nosso mundo é do industrial, né? Tudo comprado. É a tudo criança se comprado, compra. exatamente. Mas antigamente, né, as coisas eram feitas de forma artesanal. Então, e tudo tinha uma base de trabalho artesanal. Até a escrita de um livro, a comida. Então, todo mundo pode arrumar qual que é aí a sua arte, né, para trazer isso para dentro Os também. comentários aqui que eu acho que a gente podia falar. E tirar os filhos dessa lei da compensação, né? Então, papai foi viajar, ele vai trazer uma coisa pra você, um presente, né? Ou, a mamãe vai em tal lugar, mas quando eu chegar eu vou te dar. Então, tudo tem que te dar, tem que ganhar alguma coisa com isso. Não, Sim, né? exatamente. Não tem que ter essa compensação, porque senão a criança ela vai crescer sempre com isso. Eu vou sempre ganhar alguma coisa, né? Em troca, nada de graça nessa vida. E não é assim, a gente não pode criar os nossos filhos com esse pensamento, né? Egoísta, de querer. A Brina falava alguma coisa também, quando ela falava em relação ao gosto, né? Que nem tudo é gostoso, é prazeroso. Os nossos filhos, a gente tem que educá-los dessa forma também, até na alimentação. Sim. As suas crianças eu sei que são assim. O Bernardo, às vezes, meu marido é bem mais rígido, assim, aí tem lá um verdinho, né, no prato. Esse eu não gosto muito, papai, então você come um pouquinho e oferta como sacrifício. Daí ele come e fala que é o sacrifício. Aí se tem um outro amarelinho, alguma coisa, papai, já fiz meu sacrifício de hoje, né? Não vou comer esse não. Então senão a gente fica, tá bom, só come o que é gostoso, filho. Só come. E não, tem muita coisa que ele vai comer, que ele vai viver, que não é gostoso. E começa aí, parece tão simples, né? Comer um verdinho. Então, é isso que eu falo, parece que são coisas que a gente acha que não, mas são esses os detalhes que a gente pode trazer para nossa casa. E tem até a parte da refeição, né? Onde fala também da importância
das refeições, né? E as refeições como horário, a refeição como um lugar sagrado, uma coisa que a Laís trazia para as mulheres, né, para a gente assim, né, o arrumar a mesa, por quê? Porque a mesa é como um altar. Jesus, quando ele se dá por alimento, foi no meio de um jantar, né? Então, assim, o nosso convívio de família em redor da mesa, e as crianças, elas precisam aprender que a relação com o prazer e a relação com os alimentos deve estar, tipo assim, pode-se ter prazer? Pode-se ter prazer, mas a gente não se alimenta só para prazer também. Então, em casa também é assim, e meus filhos, eles já têm, como o da Laís, esse negócio. Então, é assim, tudo que eu faço, todo mundo come. Pode não gostar, mas e eles já têm esse slogan lá também. Mamãe, eu vou salvar uma alma. Mamãe, eu quero salvar, e aí eu vou salvar uma alma do purgatório, né? Eles falam isso mesmo, eu vou comer, e olha só como é que é. Eu lembro que era que o Bento não gostava? Ah, berinjela. O Bento, ele não gostava de berinjela, e o Marcos também não, fazia cara fechada. Eu falei assim, mas a berinjela é importante para a nossa alimentação, é o que nós temos em mesa hoje, tem gente que não tem, então você vai comer nem que for um pouquinho para salvar as almas. E por muito tempo foi para salvar as almas. Hoje, ai, que delícia, tem berinjela. Por quê, gente? Aprende. Porque paladar a gente aprende. Exatamente. Paladar é algo que a gente educa. E as coisas industrializadas, elas são feitas para atrair o nosso paladar. Né? E é por isso que é lógico, se você alimenta uma criança desde cedo com coisa industrializada, é lógico que ela não vai querer as outras coisas. Né? E uma outra coisa, Drina, complementando em relação à parte nutricional mesmo, assim, de conhecimento. A nutricionista do meu filho, nós conversávamos e aí ela falou, olha, ele come bem, come todas as frutas, ele só não gosta de maçã. Eu falei, ele não come. Aí ela perguntou pra mim, você come maçã? Eu, eu não gosto, é a única que eu não gosto. Ele, você não gosta e seu filho não gosta, então ele não gosta. Então, sabe aquela coisa, faz assim, não fala pra ele que você não gosta e passa a oferecer maçã pra ele e falar que você gosta. Na frente dele você não manifesta o seu gosto. E aí eu comecei a perceber que ervilha, coisas que eu não sou fã, ele também tem repulsa. Aí eu tive que também me mortificar e comer uma maçã assim, sabe, me saboreando. E hoje ele ama maçã, ele come maçã com gosto. Mas precisou reeducar. Sim, é uma coisa que eu nem imaginava, que eu tava interferindo no paladar dele. Mas sim, nós, né, os adultos, a gente que é a referência, a gente interfere. Então, evitar falar, isso é ruim, isso é azedo, isso é amargo, isso eu não gosto, eu gosto. A criança, ela vai gostar, ela é muito mais flexível do que o adulto, que é mais rígido, criou com aquilo. Às vezes tem até um paladar assim, a gente tem alguma repulsa afetiva com aquela refeição. Eu não gosto disso porque me lembra aquilo. Né? Então eu tinha isso com o sagu. A história do sagu com a Jorge. E eu não gostava de sagu porque lembrava do meu pai. Aí a Georgia falou, mas sagu é sagu, seu pai é seu pai, cada um do seu papel. Né? Então, Então essas coisas assim são interessantes. O quanto que esse paladar, ele pode, dos nossos filhos, pode ser melhor que o nosso. A gente pode reeducar e aprender com ele. Exatamente. E aí essa parte, até pulei para a parte da refeição aqui para a gente ver, né? O livro, para quem está chegando, a gente está falando sobre o livro de São Bento e a Vida Familiar, né? De Dom Máximo Lapone. Ele, nessa parte das refeições, ele fala que é uma organização importante para o nosso... Aqui para o pessoal do... Você queria fazer pergunta, né? Não, o pessoal que estava comentando, depois a gente dá uma passada para falar das mensagens deles, né? A gente já está quase concluindo, a gente passa, né? Então, assim, a parte da refeição ele fala assim, né? Que em relação a este assunto, os ensinamentos que uma família poderia colher da regra de São Bento poderiam resumir-se aos 4 pontos seguintes. Primeiro ponto, a refeição deve ser precedida pela oração comum, ou seja, sentou na mesa, rezar primeiro. Né? Acho que a maioria das famílias já tem esse costume, né? Mas é sempre importante isso, aquela oração que todo mundo tem que sentar na mesa junto e fazer. Aí, segundo, dentro do possível, todos os membros da família devem respeitar esses horários definidos. Aí, assim, cada constituição familiar vai ter que se organizar. Hoje eu tenho filhos pequenos, né?
Estudam em horários diferentes. Exatamente, mas a gente tenta se conciliar. Mas vão ter momentos, por exemplo, os filhos grandes que vai estar trabalhando fora, que vai estar sendo, né, a realidade da casa do meu irmão é assim, né, meus sobrinhos trabalham fora, vão para a faculdade, tudo, né, e aí, como que fazer essa adequação? Qual que é o horário? A gente consegue? O que a criatividade, o Espírito Santo nos ajuda? Né? É o horário para se encontrar, é o final de semana, como que vai fazer? Mas se a gente quer trazer esses elementos para a nossa casa, que é muito importante, precisa, dentro do possível, a gente se organizar de alguma forma, né? E na comida e na bebida deve respeitar-se a sobriedade e a mortificação cristã. Por exemplo, meus filhos já sabem, é a partir dos 8 anos, né, que a criança, não, dos 14, né, que a criança, igreja, né? daí que a criança pode, para fazer jejum, né, dos 14 até os 60, né, mas gente, eu não obrigo, mas os meus filhos todos sabem, eles querem. Então eu falo assim, olha, de quarta e sexta em casa ninguém come carne. Por quê? Porque nós somos católicos e a igreja nos ensina. E às vezes quando é oferecido para eles, né, os outros nem tanto, assim, o Moisés e a Alice não ligam muito, mas o Marcos e o Bento, tipo assim, não, mas não põe para mim, que eu não quero. Se vai na vovó, se vai em outro lugar que nem todo mundo é obrigado a viver o que a gente vive, né? Sim. E aí a gente não impõe isso também, mas eles trazem isso para eles, né? Então o quanto é importante a gente educá-los nesse sentido. E aí, por quê? Porque isso vai dar valor, né, para a criança também, né, daquilo que a gente vai, que a comida não é só prazer, né? Então, às vezes eu tenho que tomar um remédio e tal, e o Bento, esses dias, estava reclamando de dor de barriga, né? Aí, só que eu tomar um remédio, eu falei, filho, só tem um remédio que é ruim, e é remédio, você vai ter que tomar, então tá, faz aquele esforço, né? Mas tem que tomar o remédio. Me dá uma aguinha depois, fazendo manhã, você me dá uma aguinha, uma bolachinha. Toma. Mas toma, por quê? Porque nós temos que ter uma relação, aquilo que a gente fala lá na cura dos sentidos, é uma relação com todos os sabores. E o 4, né? Não é conveniente para uma família que difere de uma comunidade religiosa a imposição do silêncio e da leitura à mesa. Então, o que eles está falando aqui, eu acho muito importante. Isso foi muito importante para mim também, porque eu achava que às vezes eu era muito rígida com as crianças. Eu falava assim, né, gente, se eu não colocar ordem em casa, é 5 na hora de comer, no intervalo que chega 11h30 e até 12h15, todo mundo tem que estar almoçado, pronto, para depois arrumar outro para ir para a escola, que 1 hora entra. Então é uma loucura. Então, se eu der uma pisadinha de bola, sai tudo do lugar, né? Então eu falava, nossa, eu tô muito rico. Eu ficava assim, olha, não é hora de brincar, não é hora de ficar rindo, não. Sentou na mesa, rezou, eu achava que isso era muito carrasco da minha parte, né? E eu ficava muito preocupada com isso. Aí quando eu li isso, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Por quê? Porque então quer dizer que a refeição, ela não deve ser alegria? Não, não é isso. A gente está falando das coisas cotidianas. Quando a gente fala em comemorar, a gente está comendo algo, né? Por uma comemoração. Mas olha como as coisas são hoje. Eu estava vendo num postzinho. Antigamente, refrigerante era de final de semana, brigadeiro e bolo era no aniversário. Hoje, a comida... esperava tanto por aquilo, né? E aprendia-se a esperar. Hoje em dia não tem hoje que esperar não nada. tem, Nem programa de TV, tem desenho 24 horas no canal. Eu esperava aquele horário para passar um desenho. Hoje em dia o desenho tem 24 horas. Se você liga em determinados canais, está lá o desenho. Então, esse educar para esperar o brigadeiro, esperar o desenho começar, não tem mais, é tudo muito rápido. E é isso que torna as coisas especiais. Então, essa questão da refeição também, né? Então, tipo assim, aquela refeição que ela é um pouco mais, assim, ruim não, né? Mais simples, ali num dia de penitência, mais comum nos dias da semana, mas depois ali, quando você vai receber alguém em casa, quando você vai ser o domingo, dia do Senhor, você prepara aquele assado, aquele macarrão gostoso. A gente perde esse valor, porque hoje as pessoas, elas não se preocupam com isso, né? E até vão em busca, por exemplo, dos fast food da vida, né? Então o livro ele fala muito sobre isso, ó, como era costume no seio de todas as culturas tradicionais, especialmente hoje, em que obrigações de trabalho e de estudo mantêm-se separados os membros da família durante todo o dia.
Aí ele fala, deve, portanto, excluir o uso da televisão, do celular, do WhatsApp, do Facebook, né, durante as refeições. E estimular o diálogo cordial entre todos. Então, não é hora da criança ficar brincando, não é hora de ficar fazendo piada, não é hora dela estar lá, e você senta à mesa, e você conversa, e aí filho, né, desenvolve, mas a criança comendo, educando, faz isso, né? E antigamente era muito assim, né? Hoje em dia a gente perdeu, mas eu lembro assim, meus avós, né, os relatos da família da minha mãe, por exemplo, que é muito grande, né? E aí todos à mesa com meu bisavô, com a minha bisavó, e assim, foi se perdendo. Se a gente for parar pra ver, né, acabou perdendo mesmo. E se for ver, a gente fala tanto de quantidade de filhos, quanto maior, mais organizado, né? Porque eu ouvi você falando, né, da disciplina dos seus 5, né, que você achava que estava errada, mas não, tem que ser assim. Eu ouvi um testemunho da Andréia e do Fábio Toledo, que tem 12, se eu não me engano. E ela falava, na minha casa é horário para tudo. Se eu perco um segundo, já desanda a vida inteira. Pensa 12, né? Então não é uma realidade próxima. Ela mora em Campinas, os filhos estudam nas escolas aqui. Então, assim, isso é importante. E aí a gente tem 1, 2 e é um relaxo só, né? Muitas vezes. Hoje eu sair um pouco do que é o comum na minha casa, a gente não tem também esse hábito de celular nem nada. Eu estava tratando de um assunto do trabalho. E peguei no café da manhã só para responder uma mensagem do grupo do trabalho e devolvi. Na hora, como não é comum, meu filho, mamãe, que coisa feia. Você pegou o celular na hora da refeição, na hora sagrada, e falou na minha cabeça. E o meu marido olhando assim, né? Tipo, não precisava. Mas sabe, porque não é o comum. Então saiu ali dos padrões, eu falei, tá bom, tudo bem, me perdoa, eu sei que não é. Então é bem bacana a gente criar esse hábito sadio, porque quando a gente se corrige fraternalmente, né? Sim. A gente se ajuda, né? Um vai falando pro outro aquilo que é certo, que é correto, né? Porque é uma tristeza a gente saber que as famílias não sentam mais à mesa, né? Que cada um vai lá, coloca o seu prato na mão. Gente, na minha vida, eu cresci assim. Né? Eu cresci desse jeito, com meus pais ali, todo mundo colocando o seu prato lá no fogão, colocando a comida no prato, sentando na frente da televisão. Olha que tristeza isso, né? E olha a regressão que a engenharia social fez na família e na sociedade. Então, desde quando eu casei, a gente sempre tem trazer o sagrado, né? 2 coisas sagradas que existem no lar de uma família, né? O leito do casal e a mesa de refeição. Então, é algo que a gente tem que mudar. Tem que zelar e tem que mudar. E eu achei muito importante, que eu até coloquei aqui para vocês para ler, né? Porque depois já vai dar o nosso horário aqui, mas eu acho importante. Aí as outras coisas, gente, o livro ele fala de tudo, como você organiza a sua casa mesmo. Desde a decoração da casa, desde teu oratório, todas as coisas, né? Brino, deixa eu só fazer um adendo da refeição ainda, que eu lembro uma vez na cruzada, se eu não me engano, no grupo do áudio de Mulheres da Cruz, que você lançou uma pergunta. Pergunta para o seu filho, para o seu esposo, o que você faz que ele se sente amado. Lembra disso? Muito tempo. E uma pessoa disse que o filho que ela não tinha muito, que estava meio rebelde, tinha as dificuldades dele, ela perguntou e ele falou para ela, quando eu abro a minha marmita no meu trabalho. Olha só, gente. Aquilo me marcou tanto. E assim, pensar que se você, né, que está nos acompanhando, tem a sua realidade do seu esposo que trabalha, que não dá para se juntar no mesmo horário, na mesa, você tem como levar esse sagrado para ele, né? Porque esse filho que passava por toda essa questão com a família, se sentia amado no momento que ele abria a marmita, né? De ver ali o cuidado da mãe no preparo, né? Talvez, não sei como que ela preparava, é muito amor, né? Porque só o amor é capaz disso. Então, que você faça essa experiência também com os seus, na lancheira do seu filho, na marmita do seu marido, né? De fazer com amor, de fazer com gosto, de preparar ali com criatividade, né? Uma palavra, um bombom, uma coisa que ele se sinta amado, né? No simples, né? No ordinário. Simples, exatamente. O que a gente precisa entender, porque assim, a regra de São Bento, a gente trabalha todas essas coisas na pobreza, porque a pobreza ela é fundamental para a busca da santidade, né? Então, assim, não é extravagância, mas no simples, o quanto a gente pode, né? Mudar. E uma coisa que eu acho muito importante, só para concluir, que ele está falando sobre a alimentação, é que ele fala assim, né? Que o quanto é importante, para tornar mais viva a alegria da refeição, podemos acrescentar
como nota forte a qualidade da cozinha, que se traduz no aperfeiçoamento da arte culinária. Porque eu não consigo. Consegue. Gente, todo mundo. Nível Brina é hard. Não sei se consegue. Não, mas assim, ó. Nos humilha, né, André? A gente consegue, o amor, o carinho, sabe? É igual aquela propaganda que existia antigamente, né? Que você colocou nessa comida do Sazon, era amor, né? Então, dá-se, e a gente se aperfeiçoa, A assim. gente se julga incapaz, né? Exato. Eu fiquei tão feliz esses dias que eu consegui fazer um Seu pãozinho. docinho lá, seu pãozinho. Porque eu fiquei 10 anos casada, né? 10 anos de casada eu fiz agora, dia 19. E em 10 anos eu nunca tive coragem de fazer com medo de dar errado, né? Porque eu tinha feito uma vez lá no início e não deu muito certo, né? Então eu passei 10 anos achando que eu era incapaz de fazer algo que deu certo. Olha só. Né? E Então, isso é bom. até para quem é mais experiente, às vezes dá errado. Então, o que a gente precisa entender é isso, né? Encontrar Deus nas panelas. Exatamente, Santa Teresa, encontrar Deus nas panelas. Mas ali também, assim, né, gente? Vocês já foram naquela padaria lá do Mosteiro de São Bento? Gente, vocês já viram aquele livro lá dos monges? Porque, gente, a culinária é a arte dos monges. É algo que a gente deve trazer pra gente mesmo, viu? Aí ele fala sobre isso, ele diz, né? Que interessa a propósito fazer uma alusão à questão da alimentação que se alterou notoriamente em tempos recentes, seja em qualidade, seja em quantidade. Ou seja, hoje a gente quer comer mais e pior, né? Os industrializados, as coisas Custo, né, das coisas. Exatamente, né? Então, aí é um assunto que eu vou deixar para a gente concluir na próxima, porque vai entrar no espaço, que ele vai falar, eu vou só falar a frase, a gente vai discutir sobre isso da outra vez, tá? Que ele diz assim, ó, a estas graves deformações da alimentação, tá? Que eu estava falando para vocês, essa questão de comer errado, que não interessa de modo subestimar, podem opor-se desde logo 3 ingredientes principais formulados por especialistas da alimentação saudável. Aí se tiver algum nutricionista aí que for ver nossos vídeos, pode comentar aí e falar com a gente, tá bom? Se é isso mesmo. E ele fala, esses três ingredientes são autenticidade, sazonalidade e territorialidade. E eu acho que isso entra em outras discussões também, como do espaço, do produzir-se, que a gente vai conversar em outro momento, tá bom? Aí vamos só passar rapidinho aqui. Andressa, você quer falar? Não, era só para ler com as mensagens. Eu vou escrever o nome do livro aqui, qual pergunta. Não. Você manda um beijinho pra ela. Um beijo para Elisângela, das Mulheres da Vinha. Inspiração para nós aí, né? A Andressa vai colocar o nome do livro, tudo para vocês. A Jéssica tá aqui, a Jéssica mandou um monte de dica pra gente. Jéssica, olha, muito obrigada, viu? E eu vou te trazer aqui um dia, hein? Você vai estar aqui com a gente também, falando, tá bom? A Fabi, nossa filha, a Thalita, quem mais tá aqui com a gente? A Marcela de Jesus, a Keila, Emílio, a Cássia, comadre, um beijo aí, todo mundo. Pedro, o João também estava, Priscila, um monte de gente, todos vocês que acompanharam a gente aqui, viu? Podem deixar nos comentários, a gente está transmitindo também pelo YouTube, sobre isso, para a gente trazer nessa discussão na semana que vem, para a gente conversar, para a gente trazer as partilhas dos exemplos, amém? Amém. E hoje dia especial, né, gente? Dia que... Dia da instituição da Santíssima Eucaristia, né? Eu vou até pegar aqui, ela não conseguiu aparecer por causa que... se alguém sabe como é que faz para deixar a tela deitada, porque é nós aqui que não entende nada, nós que não somos youtubers, três cada uma, eu vou pôr já. A gente não sabe fazer ficar deitado. Falaram que era só mexer na rotação, mas eu mexi na rotação do celular e não funcionou. Então agora a gente vai colocar ela aqui no nosso e-mail, vamos pedir a bênção da mamãe. Eu acho que ela isso aqui vem um pouquinho mais pra cá, ó. Aqui tá a bênção pra Liturgia. Tá ótimo. Então assim, eu quero colocar todos vocês que estiveram conosco no dia de hoje, né? Quero colocar o coração de cada um, pedir que a Virgem Santíssima... Eu fiquei muito mexida pela live, né, pela homilia do Padre Paulo hoje, né? Então nos juntemos a essa mãe querida que não comungou no dia do lava-pés, né? Nos unimos a ela com comunhão espiritual,
que ela possa estender as suas bênçãos, abençoando o nosso lar, abençoando os nossos filhos, abençoando o nosso Carmelo particular, abençoando os Carmelos do mundo inteiro, onde tantas religiosas se doam por amor e salvação dos sacerdotes, abençoando principalmente os sacerdotes, que graças a eles os sacrifícios estarão sendo realizados mesmo que de forma privada. Que essa bênção se estenda a todas as pessoas que desejam fazer do seu estado de vida, desejam fazer do seu lar uma escola de santidade, que desejam fazer dos seus filhos também uma escola de santos. Nós te entregamos a Virgem Santíssima e nos unimos ao teu coração. Que a graça deste dia de hoje, a graça do lava-pés, o início da paixão de nosso Senhor, venha trazer a nós o seu espírito, o espírito daquela que estava lá no serviço, mas também na contemplação para receber o Senhor. Esteja conosco abençoando os nossos lares, as nossas famílias e todos aqueles que pedem as nossas orações, principalmente as pessoas que estão sofrendo neste momento, seja pela depressão, seja por não conseguir lidar bem com o isolamento, ou seja também aquelas que estão padecendo pelas doenças, né? Pela doença em especial causada por esse vírus. Que a sua misericórdia se estenda sobre todos nós pelos méritos de Jesus, o vosso Filho e nosso Deus muito amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Esperamos vocês mais uma vez semana que vem. Mandem os comentáriozinhos, as dicas. Nós vamos dar sequência, né, ao livro, conforme prometido, mas nada impede da gente ir abordando outros temas também, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Andressa, vem colocar a carinha aqui na frente para dar tchau pro pessoal. Pode ficar aqui, se junta só mais, ó, cabelo ali, ó, carinha. Pronto, dá tchau pro pessoal. Tchau, Obrigada, gente. Um beijo. Com Deus. Boa Semana Santa para todos. Não esqueçam de acompanhar a nossa Via Sacra, rezem. Gente, é que mãe com os rebentos não adianta, né? Tá linda, Então gente. eu olho, fazendo, vendo, revisando, eu choro o tempo todo. Então rezem conosco, viva um pouco da nossa espiritualidade, sal e luz, curta, compartilhe, né, para que a gente possa chegar a mais corações. Amém? Amém. Vamos parar aqui. Concluir, eu vou?